Boa tarde, queridos alunos da Escola Municipal, professora Nair Martins Rocha, sétimo ano A. Queridos alunos, devido ao isolamento social, estamos sem aula já há vários dias. Para minimizar essa perda de aulas que nós tivemos, mas por um motivo justo, resolvi gravar esse vídeo para vocês. Coloquei aqui no quadro branco uma síntese do que nós já estudamos ao longo do capítulo 1 e o que está faltando a gente estudar. Então, é um pouco de revisão e um pouco de matéria, conteúdo novo que está faltando para a gente estar estudando. Qual é o conteúdo do capítulo 1? Nós falamos como viviam os primeiros seres humanos, como que eles viviam, como que eles construíam suas casas, suas moradias. Falamos também da arqueologia, do trabalho do arqueólogo em estar recuperando esses vestígios que o homem deixou ao longo de milhares de anos em que ele está povoando a Terra. Tanto os vestígios do homem como de outros animais. O trabalho da arqueologia, do arqueólogo, é de fundamental importância para o conhecimento de como viviam os primeiros seres humanos. E falando em cidade, como o capítulo fala de habitações, como o capítulo fala de construções de moradias ao longo da história do Brasil e do mundo, nós encontramos as primeiras cidades na região que nós chamamos de Mesopotâmia, E essa região fica na Ásia, que por sinal a Ásia e a África são os continentes das primeiras descobertas de primeiras cidades, primeiras povoações. As civilizações antigas, elas surgiram ao lado de importantes rios. Então nós temos aqui a civilização egípcia, às margens do rio Nilo, importantíssimo para eles, onde eles desenvolveram a agricultura. Na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Inclusive, a própria palavra Mesopotâmia significa entre rios, Rios Tigre e Eufrates. A importância da água desses rios para a agricultura, para a sobrevivência dessas importantes e ricas civilizações antigas. Quanto ao Brasil, os primeiros habitantes no Brasil construíram moradias subterrâneas. Inclusive, no livro, a gente analisou um desses modelos de moradia subterrânea. Eles usavam a madeira, a pedra, a terra e folhas, em locais também próximos a rios e matas. E os nativos brasileiros construíram suas ocas, suas aldeias chamadas ocas ou malocas, ao longo do território brasileiro. Hoje, em algumas regiões do Brasil, conhecemos moradias chamadas de pau a pique. Também essas moradias que demonstram o nível econômico, social de famílias pelo interior do Brasil. São moradias muito simples, muito pobres, que já retratam a condição de vida precária dessas moradias e dessas pessoas que ali vivem. Os primeiros povoados no Brasil foram fundados ao longo do litoral brasileiro. Só a gente analisou, vimos o mapa também, lembra, E depois a gente só destacamos São Paulo de Piratininga, no interior, e Santo André da Borda do Campo, que é a cidade de Santo André hoje, que destoa dos demais povoados e cidades que surgiram ao longo do litoral brasileiro. E aí eu coloquei as moradias durante o período colonial, portanto, entre 1500 a 1822, nós vamos ter aí a Casa Grande, onde moravam os senhores, e a senzala, onde moravam os escravos. Então, nós temos aí durante esse longo período da história do período colonial brasileiro, esses dois tipos de moradia, A Casa Grande e a senzala. E aí nós vamos também trabalhar nesse capítulo as bandeiras, que foram as expedições para o interior do Brasil. As bandeiras, os bandeirantes, foram os responsáveis pelo encontro do ouro, a descoberta do ouro na região que hoje é Minas, Goiás e Mato Grosso. Esses bandeirantes contribuíram também para a expansão do território brasileiro. Então, a nossa colonização, ela começa no litoral e depois expande
né, através dos bandeirantes, dos criadores de gado, dos jesuítas, vai para o interior do Brasil. E aí, final do século XVII, as primeiras minas de ouro foram encontradas, né? E durante o século XVIII, essas populações que buscaram o ouro, o enriquecimento rápido, foram para essa região e fundaram os primeiros povoados, né? Essa região mineira, ao longo do século XVIII, então nós vamos ter como moradia os sobrados, onde moravam as famílias ricas, e as casas simples, pequenas, bem pobres, onde morava a população pobre. Né? Com a decadência da mineração, outras atividades, esses homens foram trabalhar, mas os sobrados continuaram lá, né? E as casas simples de famílias pobres também, destoando bem a condição social dessas famílias, dessas pessoas aqui no Brasil. Tá? Pois século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, no comecinho do século XIX, por volta de 1808, aí algumas obras de modernização vão ser feitas, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, colônia. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil Império, e o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil República, né? Então, essa modernização se fez também com já a instalação de ferrovias, né? A modernização da cidade. Também, durante o século XIX, vem a abolição da escravidão, toda aquela campanha para abolir os escravos do Brasil, né? A Lei Áurea, já em 1888. Também o século XIX marca pela chegada dos imigrantes ao Brasil, né? Muitos imigrantes virão trabalhar nas indústrias e também nas lavouras de café. E o café também já está despontando como um importante produto, né? Que vai ser depois, durante o século XX, a pauta das nossas exportações. Tá? E aí, finalizando o capítulo, no final já do capítulo, nós temos o bota abaixo. O que é bota abaixo? Eu coloquei ali, entre aspas, a demolição de cortiços no centro do Rio de Janeiro. Comecinho do século XX. O prefeito era quem? Pereira Passos. O médico era quem? Dr. Oswaldo Cruz. É o Brasil da febre amarela, é o Brasil dos mosquitos, dos ratos transmissores de doença. Então, junto com uma campanha de vacinação contra a varíola, junto com uma campanha de mata mosquitos, mata ratos, de limpeza, veio também a modernização. Para modernizar, tinha que fazer a demolição de cortiços e casarões no centro da cidade do Rio de Janeiro, para dar espaço para a construção de largas avenidas para a modernidade, né? Para os cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito, na época, era Pereira Passos e o médico, o Dr. Oswaldo Cruz. Eles que vão liderar essa mudança na cidade do Rio de Janeiro, trazendo a modernização e o saneamento. Isso aí custou para as populações mais pobres, mais simples, que moravam nesses cortiços, que pagavam aluguéis baratos, né? Custou que a saída deles. Eles vão para onde? Eles vão para os morros, construir os seus barracos, constituindo assim as favelas no Brasil.